Oi, pessoal. Sou Renata Tanho e estamos aqui para mais uma conversa no FILCE, o Fórum Internacional de Lenormand, Cartomancia e Espiritualidade. E nessa conversa nós temos a honra e o prazer de falar com a mãe Rosana de Oiá, de Jundiaí, São Paulo. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o candomblé e algumas coisas mais. Muito obrigada pelo seu tempo, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que vai começar essa live, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e de cumprimentar a todos. Acredito que o Ori e o Orixá trouxeram todos aqui para que eu possa falar sobre, ter a oportunidade de falar sobre o Orixá. Então, eu estou muito feliz em estar aqui junto com vocês nesse dia. Nós que agradecemos ao seu tempo, à sua disponibilidade. Então, se você quiser começar a contar um pouquinho para a gente. Bom, o candomblé é um culto da matriz africana, trazida para o Brasil durante o período escravocrata, junto com os povos, que foram escravizados. Ele não tem linha, como se conhece na Umbanda. O que existe no candomblé são nações, ou são raízes, oriundos da África, lógico, vieram da África. Então tem Angola, tem Queto, tem Jeje, tudo do povo Fon, ou do povo de Congo, que é Angola. Então, é bem amplo, mas são todos afro-brasileiros. Tá? Vieram para cá, todos unidos, todos no mesmo barco, quando chegaram ao Brasil, e dali se juntaram para se cultuar aquilo que eles acreditavam, não é? E depois foram se criando as raízes, Angola, Queto, Jeje, e assim por diante. Mas o fundamento é um só, cultuar o orixá. A gente cultua o orixá, a gente cultua a natureza. E o que é o orixá? Terra, água, fogo e ar. Esses são o princípio de toda a nossa base de candomblé, nosso culto afro-brasileiro, que predomina também a hierarquia. Os mais velhos, aqueles que são mais antigos na iniciação. Então, o candomblé tem muita hierarquia e disciplina. Uma disciplina bastante rigorosa para quando você for para a vida, para que você possa aprender e levar para você toda a hierarquia do candomblé, porque ela é bem pontual, para que você tenha um bom caráter. Muito interessante, obrigada por essa explicação inicial. E você podia... queria te fazer uma pergunta que não está aqui na nossa lista, já vai eu saindo das perguntas. Esse lugar tão lindo onde você está, com essa mata atrás de você, você poderia falar para a gente onde é? Sim, é meu barracão, é meu axé, é o lugar onde eu cultuo os orixás. Existem, e sem folhas, Sem as folhas não tem candomblé. Nós necessitamos das folhas, é ela que nos traz toda a sabedoria. Por isso que eu resolvi, aqui dentro do axé, ficar aqui bem perto das folhas, que é uma situação muito importante para a gente, um fundamento muito importante para o candomblé, Para quem cultua os orixás. Então, aí já entra a parte dos orixás, que é o Ossaní, dono das folhas, e fundamental, orixá fundamental para o culto. Então, é E isso, você aqui é podia... meu axé. É lindo, muito bem escolhido esse lugar. Você pode contar para a gente, então, dentro dessas ramificações, qual é o que você pratica? Meu candomblé é da nação de Queto, tá? Ele vem mais para Urubá, A parte mais Urubá da história. Ele tem, acho que, origem no Queto, no povo Fons, que é Benin. É lá da África mesmo, descendentes de lá, E
E ele cultua orixá, de Exu a Oxalá é o que nós cultuamos, a nação de Queto. O candomblé em si, se for pensar de uma forma global, geral, o culto é o mesmo, muda um pouco a cantiga, muda um pouco dependendo da raiz ali, muda um pouco talvez algum fundamento, mas o principal mesmo não tem muita diferença, né? O candomblé cultua orixá, o candomblé não cultua cabeças, pessoas, ele cultua orixá. Muito legal. E você pode contar um pouquinho para a gente aqui sobre o funcionamento e as práticas da sua casa? Quanto tempo ela tem? Como você começou e um pouco quais são as práticas? Bom, a casa tem 15 anos, o Axé de Inhaçã, de Oiá e Xangô, tem 15 anos. Eu sou iniciada há 40 anos, eu comecei cedo, eu comecei com 15 anos, então tem uns 40 e alguns anos de iniciada, mas com o barracão aberto há 15. Ela é culto ao orixá, então aqui a gente se inicia as pessoas, né, os adeptos ao orixá, a gente faz iniciação, atende com jogo de búzio, atende para tirar ebó, para dar ebó é uma forma de você equilibrar, né, a sua energia. Existe energia positiva, existem energias negativas, que nós chamamos de Odu, né? Então, eu estou exemplificando que o Odu seja só uma energia. É muito além, mas vamos exemplificar, né? Então, a gente faz com que os Odus, com que a energia das pessoas, elas fiquem equilibradas, né? Então, quando ela está desequilibrada, que é o ponto negativo, a gente traz para o equilíbrio, para que a pessoa possa caminhar, ter saúde, um emprego, enfim, o que ela necessitar. E a gente faz, como eu te disse, eu faço o jogo de búzio, tiro ebó, dou buri, eu cuido da pessoa, né? Como de acordo com o que o orixá me indica. E quantas pessoas fazem parte da sua casa? Bom, eu sou do Axé Arolê, né? Que é porque o candomblé tem família. Então, aqui em casa deve ter umas 20 no Axé. Mas a família Arolê tem uns 500 e pouco. 600 pessoas ou mais. Exatamente o valor, a quantidade eu não me lembro, não. Mas é bem grande. O Axé Arolê é a minha raiz hoje, a casa, né? Meu pai de santo. Então, ele vai ramificando as casas. Então, eu pertenço ao Axé Arolê. E ela é bem unida e ela é bem grande. Ela é bem Bastante, unida. né? 600 pessoas, Ou 500 mais. pessoas é bastante gente, né? Aqui, a próxima pergunta era se você poderia nos falar rapidamente sobre os orixás cultuados na sua casa, quantos e quais são? Bom, os orixás cultuados em casa é de Exu a Oxalá, são bastante, mais de 16. Mas eu posso falar que hoje, os mais conhecidos, tá? É Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, Sani, Oiá, Iemonjá, Nanã, Oxalá. Esses são a base. E tem outros, muitos outros. Esse daria tempo de falar sobre todos, mas eu resolvi falar sobre os mais conhecidos. Tá? Ogum, Exu. Exu é o orixá da comunicação, o senhor das possibilidades, é um dínamo, é o orixá mais próximo do ser humano. Orixá Exu. Não é o Exu da Umbanda que bebe, fuma e dá consulta. Orixá Exu é um outro segmento, que é das matrizes africanas. Exu é o que corre em primeiro lugar. Se você não cuidar desse orixá, nenhum orixá aceita ser cuidado. Então, sempre que se pratica um culto, tudo que se vai fazer numa casa de candomblé, deve-se primeiro cuidar de Exu, agradar, alimentar, tudo dentro do nosso ritual. Vem Ogum.
Ogum é o orixá da tecnologia, da transformação. É ele que dá forças para vencer. Ele é um grande guerreiro, tá? Ele é do aço. Então, você pode analisar quanta coisa não tem Ogum. No trem tem Ogum, no avião tem Ogum, tudo que é aço, da forja, vem de Ogum. Tá? É um orixá que está sempre pronto para nos ajudar, não importa o momento. Tá? A única coisa que Ogum não gosta é de traição. Tá? Mas é um orixá muito importante dentro da casa de Candomblé também. Bom, eu estou falando da minha, tá? Eu falo daquilo que eu cultuo, daquilo que eu acredito. A minha verdade não é absoluta. Tá? É a minha verdade dentro do meu axé. Vem Oxóssi é rei de Queto, é o orixá da caça, da fartura, ele é um caçador. Então, quando fala de fartura, a gente pensa logo no alimento também, porque o Oxóssi é caçador. Tá? Ele vive nas matas, ele é referente à terra. Ele também traz a fartura de sabedoria, ele traz a fartura de conhecimento. É um orixá imprescindível, é necessário ter Oxóssi dentro do culto também. Omulu, Obaluayê, orixá das epidérmicas e pragas, é o orixá da cura, é o orixá da terra, é o orixá, o Omulu, o Obaluayê, não se pode pedir saúde a ele, a gente tem que pedir para que ele leve as nossas doenças, porque ele tira as nossas doenças, ele não traz a saúde. Tirando as nossas doenças, obviamente a saúde chega. Tá? Então, ele é terra, ele precisa também ser cultuado. Xangô, orixá do fogo, dos trovões, protetor da justiça, é um orixá do fogo, é um orixá da justiça. O orixá não é advogado de ninguém, então não peça justiça a Xangô. Xangô é juiz. Quando se pede justiça a Xangô, você tem que pensar que você também pode estar errado. E a primeira pessoa que ele vai julgar é quem pede justiça. Então, Xangô é um orixá, é um rei, né? Ele é um orixá muito poderoso, mas ele tem que ser cultuado dentro daquilo que se é certo, né? Tem que pedir o certo, andar pelo certo. Xangô não aceita injustiça. Tá? Temos Inhansã, que é Oiá, né? Inhansã, Oiá, Matamba, é toda a mesma linhagem, o mesmo orixá praticamente. Ou é um orixá feminino, é o orixá dos ventos, das tempestades, dos relâmpagos. Ela vem do rio Níger, na África. Ela é esposa de Xangô, ela é uma guerreira, e não se deve pedir calma para Inhansã, porque a calmaria de Inhansã é a tempestade. Tá? Mas todos os orixás são justos, e Oiá não é diferente. É tempestiva, é impulsiva, mas ela não se deixa bater, né, pelo perigo, as dificuldades e nem pelas guerras da vida. Tá? Oxum, orixá feminino, dos rios, do ouro. Oxum é responsável pelo jogo de búzio, tá? Porque o Urumilá que deu a Oxum o direito do jogo de búzio. Então, é por isso que nós jogamos búzio, mas a gente sempre reverencia Oxum. Ela é um orixá muito vaidoso, mas ela é uma guerreira também. As pessoas imaginam que Oxum é doce, boazinha, mas ela não deixa de ser uma guerreira também. É um pouco mais vaidosa, mas ela é um culto ao orixá também. Quando as pessoas se recolhem para a iniciação, nós dependemos muito de Oxum nesse momento. Então, também é um orixá importante. Aliás, todos são, né? Dentro de cada simbolismo, todos eles são importantes. E Oxum também é o orixá do amor, né? Muitas pessoas se recorrem a Oxum para casos amorosos. E Iemonjá é o orixá dos lagos, das águas salgadas, fertilidade, a mãe da fertilidade, é uma Yaori.
Iá quer dizer mãe. Mãe de todas as cabeças. É ela que refresca o ori da pessoa, é ela que é uma mãe mesmo. Iemonjá quer dizer a mãe dos peixes. Ela é uma pessoa, ela é uma orixá cultuado dentro da nação também. Também ela é necessário a presença dela dentro dos cultos. Todo culto que você alimenta seu ori, você chama também Iemonjá, para que ela esfrie, né? Quando você está com a cabeça muito quente. E também Iemonjá é mãe de de muitos orixás, não de todos, de muitos. Tá? Nanã é um orixá mais velho, bem mais velho, é uma anciã, é o orixá dos pântanos e da morte. Um orixá, ela tem muita sabedoria e ela tem que ser respeitada, cultuada, com respeito e saber o que se pede e como se pede para ela. Tá? Oxalá, que é um orixá do branco, é um orixá fum-fum, fum-fum, quer dizer branco. Um orixá da paz é um orixá da fé. Tá? Também não tem como não ter Oxalá dentro de um culto, porque ele é o princípio de tudo, né? O princípio de tudo, a gente depende muito dele para muitas coisas dentro do candomblé. Então, você vê que... E também eu queria te falar que o candomblé afro-brasileiro, ele é muito, muito parecido com a santeria na Espanha. Ele é muito parecido. Eu não conheço a santeria profundamente, mas o que eu vi, ele está ali, ó, muda um pouco, porque aqui é Brasil, lá é Espanha, é a cultura, mas o sentido é o mesmo, da santeria. Da santeria, a santeria existe aqui porque ela foi trazida de Cuba e da Venezuela. Então, essa santeria, sem dúvida, se parece muito, né? Tem muitas É, coisas em comum. isso mesmo, chega bem ali, ó, na mesma forma de pensamento, talvez, um pouco diferente o culto ou a cantiga, mas a essência é a mesma, que é o orixá. Que é o culto aos orixás, né? E eu queria também te falar da importância do nosso ori. Ori significa... E ele é imprescindível. Se sua cabeça, se o seu ori não tiver alinhado, nada que você faça dentro do culto aos orixás, ele vai resolver, tá? Ele é o ori, ele vem da língua iorubá, que significa cabeça. A inteligência, a alma orgânica perecível. Esse é o ori. O ori é uma instituição espiritual que está ligada diretamente ao nosso destino. Então, antes de qualquer coisa, ele é o orixá nosso pessoal, em toda a sua força e grandeza. Tá? Ori, muito importante. Antes de se cultuar o orixá, deve-se cultuar o ori da pessoa. Tá? Trazer o ori da pessoa para a responsabilidade do seu destino, para que ele possa ter caminhos, para que ele possa ter o olhar, né, para o destino dele, para coisas boas, para ter um bom caráter. Tudo isso vem do nosso ori. Tudo, 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 tudo. Tá? E quando você vem com o seu destino, que eu acredito muito que a gente já vem com o destino traçado, é mediante o conhecimento de Deus. Deus permite isso. Tá? Então, o nosso ori já vem traçado. Ele já vem com aquele caminho da espiritualidade e do nosso destino. Espiritualidade que eu falo não precisa ser só no candomblé. Né? Todo mundo tem uma espiritualidade dentro, na Terra, por algum motivo. Pode ser ligada a outros segmentos também. Tá? Então, a gente sempre procura fazer o ori ficar positivo, não ficar um ori burucu, né? Que a gente fala que é um ori de cabeça ruim. Né? Então, a gente pode fazer... É um ori tutu, harmonia entre pensamento e oração. A gente tem que ter essa harmonia. Porque senão, tudo que você for fazer por orixá, se o ori não estiver controlado, não dá certo. Então, o culto ao ori é uma coisa muito, muito importante.
Muito bonito isso que você falou, como é Oritutu? Não conhecia essa expressão. Oritutu quer dizer cabeça fresca, quer dizer a harmonia entre o pensamento e emoção. Que Oritutu. bonito, Oritutu bonito. quer dizer omitutu, água fresca. O que esfria a terra é a água. A água esfria, só ela tem o poder de esfriar a terra, né? Então, é só a água também que tem o poder de esfriar a nossa vida, né? Então, a gente tem que ter um ori tutu, um ori fresco, um ori que está em harmonia. Quando eu te escuto falar dessa parte, né, de cultuar o Ori, me diz se eu estou entendendo bem. É como se você precisa ser responsável pela sua conduta, pela sua vida, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções. Claro que você pode cultuar o orixá, mas você tem que fazer a sua parte, né? Então, cultuar o ori é cuidar da sua parte individual nesse processo, né? Mas nós fazemos o ori entrar em equilíbrio. Nós temos essa competência, né? Nós estudamos e a gente tem esse culto do ori também. A partir do momento Uhum, que a mãe de santo, ou a zeladora, ou o zelador faz esse trabalho com o filho, ela indica o caminho, aí cabe a ele a lei da escolha, porque a lei do livre-arbítrio não é tirado de ninguém. Né? Às vezes, sozinho, a gente não consegue equilibrar esse ori. Aí vem a gente aqui, através das raízes africanas, com todo o conhecimento dentro dessa parte africana, a gente pode fazer com que o ori se alinhe. uhum. Tem essa competência de fazer com que o ori se equilibre. Né? Aí o ser humano, a pessoa que está ali, ela consegue começar a caminhar na vida, por seja lá o motivo que for, né? Caminhar com sabedoria e encontrar o seu destino. É Uhum. através desse culto ao ori. Aí o orixá é o nosso guardião. O orixá ele caminha junto com o ori. Tudo que o ori determina, o orixá vai concretizar. Muito Entende? bonito. Por Claro, isso que sim, às sim. vezes a pessoa fala, eu tirei tanto ebó, eu isso, eu aquilo, e nada aconteceu. Às vezes, é porque o ori da pessoa não aceita. Ele está fora do equilíbrio. E quando ele se equilibra, quando ele se alinha, quando ele realmente encontra o caminho, aí tudo flui. Uhum. Muito, muito interessante, muito, muito bonito a Não há conversa. ori bom que resista. Não há ori bom que resista à falta de caráter. Ieuá. Ieuá quer dizer caráter. Não há orixá que sobreviva a um ori burucu, cabeça ruim. Cuide de seu comportamento, mediante o conhecimento, para que se consiga um bom caráter e boa sabedoria. Que bonito! Tudo se resume em ter um bom caráter. Porque se Uhum. você não tiver um bom caráter também, nada é possível, né? O orixá, ele não vai entrar dentro do seu ori e mudar o seu caráter. Aí é o seu ori que tem realmente que encaminhar dentro dos bons caminhos, né? Fazer a coisa certa, fazer a coisa com honra. Nós temos ancestralidade, né? Nós cultuamos a ancestralidade. Nós precisamos honrar a ancestralidade com bom caráter, pisar na terra com honra, para que eles sintam felizes com a gente. E quando o ser humano consegue ter essa harmonia, não há o que derrube. Não há. As coisas fluem, né? Flui muito bem. Muito, muito bonito essa explicação, muito. Fiquei até comovida, muito bonito. Obrigada, viu? Queria te perguntar uma coisa, né? Enfim, dentro um pouco disso que a gente está falando, considerando que uma parte das pessoas que estão nos ouvindo, elas não são brasileiras, né? Ainda que nós estejamos falando em português, essa troca tem sido assim: uns falam espanhol, outros português, e a gente fala devagar e a gente se entende, né? Então, e também o motivo da gente ter começado esse encontro é porque as pessoas têm se interessado por esses assuntos, né? Então, o que você sugeriria para alguém que está bem longe do Brasil, que não tem uma religião de matriz africana no seu país ou na sua cidade, mas se interessa muito por esse assunto, pelos orixás, enfim?
como a pessoa pode se aproximar disso de uma maneira honesta? Como é que ela pode fazer essa aproximação? Bom, ela pode entrar em contato com alguma casa de culto ao orixá, ela vai ter as explicações, algumas coisas podem ser feitas, tá? E através do entendimento, ela consegue até caminhar, até entrar num, como estou falando, falei do Ori, através do Ori dela, através da perspectiva que ela mude o olhar dela, né? Porque às vezes a gente tem que desviar o nosso olhar para o negativo e ver o lado positivo de tudo na vida. Então, ela pode fazer esse culto ao orixá à distância. Mas o culto, sim, aprendendo, né, como ela pode lidar através dos orixás, através do jogo de búzio e, principalmente, ser honesta. Perfeito, muito bem. E eu queria te perguntar também, agora mudando um pouquinho de assunto, a questão do preconceito religioso, né? Como é que tem sido essa questão para vocês? Como vocês têm sentido? E de que forma né? De que forma esses cultos, enfim, tão importantes e tão valiosos, né? De que espaço eles têm? Sofri intolerância religiosa há 2 anos, 2 anos e meio. Entraram aqui no axé, eu não tinha ninguém aqui, e colocaram fogo em tudo, gasolina. E eu perdi materialmente tudo. Tudo. Há 2 anos e meio, 2017. Vai fazer 3 anos em setembro. Foi muito difícil. Foi um baque. Foi um chacoalhão, mas eu, sinceramente, a minha fé e o amor que eu tenho para o orixá e o meu bom caráter, quando eu cheguei aqui e vi tudo em escombros e tudo terminado mesmo em cinza, literalmente em cinza, uma voz, Inhansã, minha mãe, que é o Oiá, falou para mim, nem chora, levanta e luta. E eu cheguei aqui para os meus filhos, que estavam aqui fazendo a limpeza, e falei, eu não sei como, eu não sei quando, mas sei que nós vamos reconstruir melhor e maior. E dali para frente, foi uma comoção tão grande, nós recebemos tantas doações, até de fora do país. Em 12 meses, exatamente, com muita luta e fé, nós reconstruímos o axé 3 vezes maior do que ele era. E eu ganhei em dobro tudo que eu perdi. E melhor. Foram 12 meses de muita luta. Mas nós vencemos. E eu não tive tempo de ter sentimento ruim nenhum. E nem poderia. Porque Inhansã, minha mãe, mostrou. Eu falo Inhansã porque ela é a dona da casa. Mas eu gosto muito de falar que é de Exu ao Oxalá, porque são os orixás que eu cultuo, né? Mas ela me mostrou uma força tão grande e um poder mágico, porque a fé, ela é mágica. Você não sabe por onde, mas a fé, se você tem fé, se você acredita realmente, você tem um bom caráter, você consegue tudo que você precisa, que é necessário na tua vida. Eu estou aqui como prova de que foi muito mágico. Foi além daquilo que eu imaginei. Muito além. Então, 12 meses depois, nós estávamos reinaugurando o barracão com tudo que o orixá tem direito. Então, eu sofri intolerância, sim, mas eu sou resistência. Eu acredito naquilo que eu cultuo, eu acredito nos caminhos que Deus e os orixás escolheram para mim. Então, eu não tive medo. Eu não tive tempo nem de analisar os motivos pelo qual entraram aqui.
porque Inhaçã não me permitiu que eu tivesse esse tempo. O meu tempo era para reconstrução. E as doações foram assim. Isso não é normal. Não é normal. Foram muitas doações, muitas pessoas de bom coração, e não eram pessoas do candomblé, a maioria teve também. Mas a maioria não fazia parte do culto ao candomblé. Pessoas que se sensibilizaram e resolveram me ajudar a levantar o axé de Inhaçã novamente. E foi fato. Nós conseguimos, né? Porque ninguém trabalha sozinho, né? E foi muito gratificante o final, foi muito bonito, tudo que aconteceu do dia do fogo para frente, só glórias. Mas isso é porque eu tenho fé, eu acreditei. Eu acreditei em algo que seria basicamente impossível. Mas não foi. Glória. Em fé, o impossível acontece. Nossa, sinto muito que vocês tenham passado por isso, mas que história de superação, né? Então você reúne as forças e vai reconstruir, né? Reconstruímos e o mais bonito, né, foi de se reconstruir melhor e maior. E não foi nada programado, não. Não foi uma coisa, agora eu quero construir maior. Aconteceu. Não foi bem mais do que eu programei. Então, eu só tenho que honrar, né? Por isso que eu falo que quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o orixá, a gente tem essa oportunidade de levar o quanto o orixá é importante na nossa vida, daqueles que cultuam o orixá. Né? Eu não prego que a minha religião é a melhor ou a maior. Eu prego a minha. Eu gosto muito de deixar isso muito claro. É a minha fé, é a fé que eu acredito, porque Deus é um só, não existe dois. Olodumare é um nome africano que quer dizer Deus. O Deus Supremo é o nosso Deus, ele é único. Deus não tem religião, né? Deus não tem religião. Ele prega Deus, ele olha para aqueles que realmente andam com caráter e honra sobre a terra. Né? Então, eu acredito nesse Deus, é um Deus só, não tem dois. Né? E tem pessoas que não acreditam, mas aí é um direito de cada um. Como eu te disse, a minha verdade não é absoluta, mas é a minha verdade. É a verdade que eu caminho, é a verdade com que eu ultrapasso e supero todos os meus obstáculos. E todos podem. Todos Nossa, podem. que difícil pensar que as coisas podem chegar a esse ponto, né? Que a intolerância ela possa chegar a um ponto tão impactante, tão duro assim. E o que você sugere então, já que, né, vocês transformaram essa história num caminho de reconstrução, mas o que você sugere para as pessoas que nos estão ouvindo? De que forma a gente pode não cometer esses erros, né, com relação ao preconceito religioso? O que você acha que a gente poderia fazer nesse sentido, assim, né? Até para... Eu acho que o ser humano, ele deveria respeitar a opinião. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua fé. Eu sempre pergunto para as pessoas, você está bem? A sua vida está andando? Está. Então não muda. Não muda nada. Então procura o seu caminho. E cada um dentro do seu caminho. Né? O que eu tenho muito proposto na minha casa, e não posso responder pelos outros, é que eu não faço mal para ninguém. Esse é o propósito. Eu não faço mal para ninguém. Eu posso fazer alguma coisa para tentar lhe ajudar. Né? Eu não prometo riqueza a ninguém, mas eu prometo que o orixá transforma a sua vida. O orixá não é moeda de troca. Tá? Ninguém entra para o candomblé para ter riqueza. A gente pode ter riqueza de sabedoria, a gente pode ter riqueza de saúde, a gente pode ter riqueza de dinheiro também, mas para se ter riqueza de dinheiro você tem que ter qualificação, você tem que estudar.
Tem que ter caminhos. Ninguém fica rico sem uma qualificação. Alguns, né? Porque está lá determinado no caminho dele. Mas, no geral, orixá não é moeda de troca. A gente vem para o caminho do orixá para ter sabedoria, para ter conhecimento, para superar todos os problemas, como está aí, ó. Eu tive tudo queimado, eu perdi tudo, recuperei. Através de doações de pessoas de bom coração. Então, o meu bom coração foi retribuído na hora que eu precisei. É por isso que eu não faço mal para ninguém. Nem para quem entrou aqui e destruiu um solo sagrado. Quem sou eu para julgar? Então, só quem julga é Deus e Xangô. Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Então, eu acho que a gente tem que respeitar as religiões, todas, sem distinção. Né? Então, é isso que eu faço. Eu respeito todas as religiões. Então, o que eu tenho para dizer é respeito. Eu não quero que me tolere intolerância. Eu quero que nos respeite. Né? Tolerância não é respeito. Então, eu sou resistência. Eu sou uma mulher que exijo respeito. Assim como eu faço com as pessoas. Porque a gente só pode falar aquilo que a gente prega, né? Se você prega o respeito, você tem que respeitar em primeiro lugar, né? O exemplo sempre virá da cabeceira. Então, eu só prego aquilo que eu tento, né? Porque eu também tenho meus defeitos, eu sou um ser humano, eu posso errar, mas eu tento agir da melhor maneira possível, de acordo com o que o orixá espera de mim. Entendeu? E vamos falar do candomblé, mas eu posso falar para as pessoas que, às vezes, também têm problemas na vida, que também passam por problemas graves de perdas, e que elas não desistam, porque existe a fé. E quem tem fé vai longe. Vai longe. Tem que acreditar que existe sempre um caminho. Enquanto tiver vida, a gente luta. Não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar se descabelando, nada disso vai trazer nada de volta. A gente tem que lutar. Não olha para trás e anda. E procura uma nova fórmula, um novo caminho. Isso independe da religião. É o ori. É o nosso ori, a nossa cabeça. Ficar se lamentando, trancado e chorando, não vai resolver. Tem que procurar caminhos e soluções. Por isso que eu tenho paixão pelos orixás, porque é nessa hora que eles nos fortalecem, entendeu? Uhum. Claro, mas quanta força, né? Você, assim, quanta garra, que maravilha. Eu tenho, mas isso é natural de mim mesmo, porque é o amor que eu tenho pelo orixá, cegamente. Eu acredito e eu não caio por causa disso, não vou cair, nunca. Eu não estou falando de riqueza de dinheiro, não estou falando de riqueza de vida, de riqueza de personalidade, de caminho, de que a gente é feliz com pouco. Mas o pouco com Deus e os orixás é muito. Ah, sem dúvida. Nossa, que bonito. E me diz uma coisa, se as pessoas quiserem conhecer o trabalho de vocês, né? Como que a gente pode fazer para conhecer? Bom, pode entrar também através da página Tambores de Oiá, né? Uhum. E pode entrar em contato com comigo. Tá, Através. a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo a página de vocês, né? Enfim, depois Isso. alguma Através do forma de Tambores de contato. Oiá. O Tambores de Oiá foi criado justamente no dia que foi feita a intolerância. Aí se criou essa página, né? E através dela eu vou. Foi se colocando o que estava acontecendo, uma forma de dar resposta para quem estava nos ajudando, entendeu? Da onde estava sendo encaminhado as doações. Então, No até hoje mesmo ela... dia? É? No mesmo dia? Não, foi uns 15 dias depois que nós Tá, mas é uma resolvemos. resposta, né? Isso mesmo.
Muito obrigada, Rosana, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouco da sua sabedoria com a gente, né? Conversar um pouquinho aqui sobre o candomblé, os orixás, o ori, o culto ao ori, e para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, todos nós, né? Espero que a casa de vocês cresça cada vez mais, né? Que esse desafio, que ele seja, né, como foi, pelo que você nos contou, né, mas que ele continue sendo uma alavanca para que vocês possam chegar a mais pessoas, trazer luz, né, enfim, e compartilhar um pouco disso que é tão importante, desse contato com a espiritualidade, né. Obrigadão pelo seu tempo, e se você quiser mandar uma mensagem para a gente se despedir, fica à vontade. Nessa oportunidade, aproveito para cumprimentar a todos vocês. Acredito que foi o Ori e o Orixá que me trouxeram, né, até aqui, para seguirmos o mesmo caminho neste momento, para falar do culto ao Orixá e o candomblé afro-brasileiro. Mutumbá, Mucuyu, Colofé e a benção. Eu desejo que seja um fórum internacional, o primeiro de muitos. Eu desejo axé para todo mundo que estiverem aí participando, que estiverem ouvindo, e que o orixás ilumine o caminho de todo mundo no momento em que o mundo precisa muito de luz e de paz. E todos os orixás nos cubram aí com todos os axés que eles possam nos dar. Muito obrigada, eu agradeço muito, e que a gente consiga superar todos os nossos obstáculos. Obrigada, querida. Um abraço bem grande e até a próxima. Até mais.